Então vamos dar sequência. Eu vou dar um Ctrl mais aqui só para aproximar um tiquinho essa minha resolução do monitor do navegador aqui, para a gente poder trabalhar com ela. Ele tem aqui então a verificação de pré-instalação, né, me falando aí o que ele vai me exibir, se eu quero utilizar SafeMod, algumas opções aqui. Isso é do banco de dados, aqui nós temos esses recursos aqui dentro das opções, né, de configuração do meu banco de dados. Então tem várias opções aí para trabalhar com esses recursos ali, né, do servidor. Eu não vou desabilitar nada, vou deixar do jeito que está aqui. Se for exibir erros, ele vai me mostrar através dessa opção. Eu vou dar, né, um próximo aqui para que ele vá para a próxima etapa, onde nós vamos colocar, né, aqui aconteceu um erro. Os cookies parecem não estar habilitados em seu navegador. Tá. Então, já deu um primeiro erro aqui. Então vou habilitar isso aqui para poder visualizar se vai passar. Então é só voltar aqui para o anterior e faça o seguinte: vem aqui em ferramentas, opções, se tem algum problema com esse, desmarca essas opções que a gente costuma às vezes marcar, né, para bloquear sites aí avaliado como falso, essas coisinhas aí, né, de cookies do navegador, e tenta novamente avançar para ver se não vai dar erro. No meu era só aquelas opções ali, eu já avancei. Aqui é os termos, né, de contrato de licença, então é só, eu vou ter que voltar de início, que eu acho que eu não escolhi o... não, escolhi sim, está certo. Eu achei que tinha esquecido a configuração de linguagem, né, de idioma para instalação, mas está certinho. Próxima etapa, essa etapa aqui é etapa para configuração do banco de dados. Então eu vou utilizar aqui o tipo de banco de dados, que é o MySQL, o nome do servidor, que é o localhost, né, o nosso nome de usuário, que é o root, aquele que abriu no início, a senha dele, que ele próprio já colocou aqui, que é o Vertrigo, e o nome de banco de dados que nós não fizemos ainda, né? Qual banco de dados nós vamos fazer? Vou fazer um banco de dados chamado Gazeta do Interior. Eu posso usar outro usuário também, então já é até aconselhável, aqui ele fala que eu posso utilizar isso, mas para segurança do site é obrigatório usar uma senha para a conta MySQL e esta mesma senha para acessar o seu banco de dados, né? Essa senha pode ser alterada depois quando eu fizer uma hospedagem. Então o que nós vamos fazer? Como aqui ele é mais chatinho, né? Como a gente estava mexendo com o banco de dados no Dreamweaver, por exemplo, ele exige alguns outros recursos aí a mais. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou trabalhar com as opções aqui do banco de dados, né? Eu vou criar um banco de dados e passar para ele alguns privilégios. Aqui em privilégios, deixa eu ir lá, eu vou criar um novo usuário para me poder trabalhar ali com uma senha diferente. Quando ele fica inativo por um certo tempo, ele volta para essa tela de login. Então isso aí, quem já usa ele já está acostumado com esse probleminha aí, né, do Vertrigo. Deve ter alguma configuração que dá para mexer nesse tempo aí. Depois eu olho isso para a gente, eu nunca mexi com isso não. Então aqui eu vou clicar aqui, já cliquei em privilégios, adicionar novo usuário. Vou criar um usuário chamado com o mesmo nome que vai ser o nosso site. Então o nome do usuário vai ser Gazeta do Interior. Pode ser qualquer nome. O servidor é o localhost, que é o local de teste, onde depois quando nós formos hospedar eu vou mostrar o que nós vamos ter que alterar. Uma senha para ele pode ser Gazeta. Então a senha que nós vamos utilizar vai se chamar Gazeta, que eu vou redigitar ela. E aqui eu posso gerar, né, um outro password para mim ali. Então ele gera aqui um password criptografado, tá joia? Não vou mexer com isso não. Gazeta. Que é um password, né, bem, no caso ali, um password forte, com uma segurança boa ali. Mas eu vou deixar Gazeta mesmo para não ter que ficar decorando aquele trem todo. Aqui eu vou criar um banco de dados com o mesmo nome, né, desses que eu coloquei, e todos os privilégios que tem aqui. Então meu banco de dados vai ter o mesmo nome de quê? Do usuário. Então o banco de dados vai chamar Gazeta do Interior, mas não vai fazer parte não vai ter aquele nome de root, ele vai ser, né, esse nome aqui. E vou pedir então aqui, né, para criar. Todos os privilégios que fala são todos esses privilégios aqui abaixo. No curso de MySQL eu mostrei um pouquinho, falei um pouco sobre esses privilégios que nós temos aí nessas opções de configuração. Nada assim que vocês tenham que tem que saber o que é isso e tal agora, precisa que não, sem problema nenhum, né? Quem não acompanhou aquele cursinho não tem problema aqui. O problema que eu estou tendo agora é para dimensionar essa janela, para eu conseguir clicar no botão para executar. Mas vamos lá, aqui, ó, criar usuário. Nem vai dar para vocês verem devido ao zoom, mas eu vou diminuir ela mais aqui. Então lá embaixo vai ter um botão chamado criar usuário. Eu cliquei nele, ele vai adicionar o nosso usuário. Isso aqui, né, é o comando em SQL
que ele gera pra gente. Então se eu pegar isso aqui, eu consigo jogar aqui nas opções de SQL e criar o usuário, um banco de dados através desses comandos que eu ensinei também no cursinho aí de MySQL. Ok, feito isso, então eu vou voltar aqui para minha instalação. O nome do servidor vai ser localhost, mas o nome do usuário não vai ser esse mais. Então vai ser Gazeta do Interior, que foi o usuário novo que eu criei. A senha também não é mais Vertrigo, né? Eu dei a senha de... como é que foi? Gazeta. Então Gazeta. E o nome do banco de dados realmente vai ser o mesmo, que é Gazeta do Interior. Se tiver tudo ok, né, eu vou para a próxima opção. Aqui tem configurações avançadas que são iniciais, onde eu posso fazer backup de tabelas. Eu vou até colocar aqui, ó, isso aqui é para evitar ataques hackers. Então eu vou colocar G, né, Gazeta do Interior, GDI, e vou pôr um underline. Mais para frente a gente vai trabalhar com isso aqui. Eu não sei se está dando para vocês visualizarem aí. Deixa eu maximizar isso aqui para que vocês vejam onde eu estou falando aqui. Opa, deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Ok, o que eu estou falando é aqui embaixo. Tem lá configurações avançadas, é só vocês clicarem aqui que vai abrir esse painelzinho. Então esse prefixo é para tabela aí do meu banco de dados, é para segurança dele aí. Vamos avançar então para o próximo aqui. Se ele não der nenhum erro, falou que o manual não corresponde à versão em que eu estou utilizando. Então deu um errozinho aqui que eu vou analisar o que é isso. Então aqui eu já olhei o erro é porque a versão, como era um pouco antiga, ela não estava funcionando no Vertrigo. Então o que eu fiz? Eu vou até mandar para vocês não vão ter esse problema que deu no meu, que é a versão mais nova aí do Joomla. Então baixei lá no baixo aqui uma versão mais recente, tá até em português já. Nós vamos trabalhar então com essa versão. Na próxima aula a gente dá continuidade.